Olha aqui, a felicidade, graças a Deus, veio até nós, né? Porque você tava agoniado? Isso aqui tava desesperado. Tava agoniado pra caralho. Desesperado. Tava muito. Agora, falando não só em agoniado, pra xingar a gente, os caras são gigantescos. Pra reconhecer? Pra reconhecer que a gente fez um 9-3 e a Espanha passou o carro. Verdade. Foi 1-0, mas o jogo é um... Tamo combinado que passou o Não, carro? Não, e outra, a gente escolheu o Dibu, Escolhemos de burro. que fez um jogaço, 11 defesas. mas eu acho que ele falhou no gol. No gol? Ah, se é outro goleiro. No gol? Tu acha que o de burro? Imagina, ele fica no meio do caminho. Não falhou não. Fica no meio do caminho. Tá, Eu que não mais? reparei. Quem mais? O Messi, vocês escolheram aí? E né? o Coutinho Romero? Foi o Lisandro, não foi? Ah, foi o Lisandro. Que jogou pra caralho, mas saiu, né? É que machucou. Os dois machucaram, né? Tanto o Coutinho quanto o Lisandro. O Tagliafico Ó, jogou muito bem. pra xingar a gente, vocês são campeão. Pra dar uma moral. Dá uma moral. E que a gente ia aí pra xingar a gente, que vocês não votaram no Scaloni, é subestimado. Vai, roda a vinheta que a gente vai fazer aqui a Espanha atual campeã, a bicampeã, contra a Espanha Campeão. campeã pela primeira vez. É a Espanha de 10 contra a Espanha de 2026. Cara, a gente começa com um duelo que poderia ser decidido através da beleza, mas não é o caso, porque os meus Verdade, votantes são bem- aqui, né? Tão bonitos. Eu acho o Nai Simão bonitaço. O Cacilhas também era Mas é belíssimo, bonito menino. também. Quer dizer, é ainda, É no que ele é caso. pequenininho, né? Eu acho ele mais bonito. Eu acho. Tô... É que O Nai Simão- espanhol é bonito, né, no geral. Sim. Ah, O Nai Simão, ele tem a barba meio ruiva, igual a minha. perfeito. Então começa Só que eu só votando. preciso emagrecer, crescer 25 centímetros Ah. e Defender um pouco tirar melhor? o óculos e ficar um pouquinho mais definido. Não, no gol é... Parecido. A qualidade técnica no gol é bem parecida. Vai, vota aí. É qual o mais deles? parecido, Você né? vai que é perto de você aí, parecido com você? Não, brincando, obviamente. Né? Cacete. Tá tudo muito longe de um Nai Simão pra mim, pelo amor de Deus. Mas, então, eu fiz esse comentário no de placa e no de 0 a 10, mas acho que vale trazer pra cá também. Eu sei que muita gente tá falando que o Nai Simão não fez grandes defesas na Copa, porque foram 9, né, se não me engano, mas eu tô considerando algumas saídas de gol dele como grandes defesas. Sim, sim. A da final da Copa, que ele sai no pé do Messi, no meio de campo, se o Messi domina aquela bola, é um mano a mano, 1 contra 1, Messi e você, na final da Copa do Mundo. Se aquilo ali não for considerado uma grande defesa, pô, eu discordo, entendeu? Eu acho que deveria ser. Tem uma com o Mbappé, É que eu acho que na nesse semi, caso... duas já é, com o Duas Mbappé. com o é Mbappé. que eu acho que nesse caso a gente provavelmente deveria dar a palavra pra tomar uma decisão certa. né? Grande intervenção. Grande intervenção, É, perfeito. Porque, que é isso? Não é uma grande defesa, de fato, mas ali ele salvou um gol. Aham. Ele salvou um gol. Então, eu considero um pouco isso. Mas eu vou de Cacilhas, porque eu acho mais goleiro. E na Copa, o Cacilhas faz um milagrezaço na final chute do Robin. Então eu vou de Cacilhas. Cacilhas. E aí você vai com quem nessa? Eu acho que é poupa-tempo e não é pela Copa que o Nai Simão fez, que é boa. É boa O mesmo. Cacilhas é um dos grandes protagonistas dessa seleção da Espanha, principalmente na Copa de 2010. Porque a gente fica muito marcado pelo que em nomes é aquela seleção. Mas se separar para analisar aquela Copa direito, passa muito pelas mãos, ou pelo pé do Cacilhas na final, a Espanha ter sido campeã. A Espanha era para ter sido eliminada do Paraguai. Ele pegou um pênalti. E aí depois o Davi Villa fez o gol. Então assim, ele é um dos grandes protagonistas da conquista. Eu acho que o Nai Simão, ele foi menos exigido porque essa seleção funcionou melhor do que funcionou a de 2010. Por mais estranho que pareça isso, essa seleção foi consideravelmente melhor do que a de 2010 ao longo da Copa. Então é só por isso, tô com o Wallace. Eu me arrependi, eu já fiz minha seleção da Copa e me arrependi de não ter colocado o Nai Simão, porque depois comecei a lembrar dessas saídas dele, que acho que contra a França salvou, na final contra a Argentina salvou, e acho que ele foi muito importante com bola no pé também, várias vezes para a Espanha. Mas o Cacilhas fez uma Copa de outro nível, a defesa que ele faz na final, ele sai uma outra bola também no pé do Robin, que é absurdo, então assim, é Cacilhas. Ai, vamos ao próximo. Sérgio Ramos Então, vai começar, ou Pedro né? Porro. É Assim. bom que as fotos são daquela época, né? Exato. Que a produção tá pegando. Então ela nos Ali remete o Sérgio Ramos também. tá feio, não? Aqui, melhorou muito, né, com o tempo. Hoje ele é bonitaço. É. Assim, Às vezes é o tempo, a maturidade. vai Às vezes é o começar- dinheiro. Escolhas, né? Também. vai começar quase que no automático alguns votos, a galera da gente chama a gente de maluco em casa.
mas é importante lembrar que foi a Copa do Mundo. E eu acho que a Copa do Mundo do Pedro Porro é muito impactante para a Espanha. Eu acho que ele é de longe o melhor lateral dessa Copa, lateral direito. Acho que é muito influente no ataque, participa demais e, assim, influente no ataque e não significa que defendeu mal, né? Porque defendeu bem também. A Espanha foi a defesa menos vazada dessa Copa e eu vou votar no Pedro Porro porque acho que a Copa foi melhor. O Sérgio Ramos como jogador é infinitamente melhor, foi melhor a vida toda, mas talvez nesse período o Pedro Porro foi mais importante do que naquela época o Sérgio Ramos ainda como lateral direito. Você vai com o Pedro Porro também? Cara, é bem difícil. Porque o Sérgio Ramos também faz uma copaça. Principalmente em jogos complicados, tipo contra Portugal. É um jogo excelente dele, marcando muitas vezes o Cristiano Ronaldo caindo por ali. Então, lembrando que o Sérgio Ramos já muitas vezes era zagueiro, mas jogava em lateral porque tinha Piqué e Puyol também nesse time. E a final do Sérgio Ramos é muito boa também, cara. Eu acho que o Pedro Porro acaba influenciando muito no ataque, né? Eu acho que o Sérgio Ramos é mais parte defensiva e construção. Até porque ele é um zagueiro, né? O Pedro Porro é mais no ataque, ele consegue influenciar. Mas eu vou votar no Pedro Porro porque a Espanha melhora quando tem ele. Então, um lateral direito que quando o time titular joga de um jeito e troca o lateral direito, e esse time melhora sensivelmente do meio pra frente, merece o voto, então vou de Pedro Porro nessa aqui. Olhando só a Copa, né, obviamente. Fez um gol na semifinal também, né? Olhando só a Copa. Porque é temporada. Próximo. Puyol ou Pau Cubarsí, o melhor jovem da Copa de 2026, Wallace? Cara, outro voto que pode parecer fácil, mas não é. Em teoria, você logo de cabeça falaria o Cubarsí pela copaça que ele fez, né? Tá fresco na memória. Tá muito fresco na memória, mas o Puyol foi peça fundamental desse time, fazendo gol na semifinal. Inclusive, o gol do 1-0 da Espanha contra a Alemanha é 1-0. Aliás, tem uma passagem legal que é antes do escanteio, o Xavi fala que conversou com o Puyol falou, cara, é aqui, é na marca do pênalti que você vai cobrar esse escanteio, porque eu vou vir rasgando desde lá de trás, correndo, e é exatamente o que acontece. Ele entra na frente do Piqué. Ele faz o gol, entra na frente do Piqué. É um voto bem complicado, cara. Bem complicado aqui. Eu vou... Mas eu acho que tem um quê de liderança muito importante pro Puyol, assim. Eu vou de Puyol. O gol e a importância que ele tem de liderança pro time. Eu vou de Carles Puyol. Carles Puyol. E aí? Como é que vamos? Tô bem na dúvida desse voto desde a hora que veio a lista, assim. Porque acho que o Wallace falou que é mais automático votar no Cubarsí, eu entendo pelo momento, mas acho que é muito automático o voto no Puyol, É porque é uma história completa, né? É uma história completa, é quase um símbolo da seleção da Espanha, do Puyol e do futebol espanhol, né? Mas, eu acho que, num todo, a Copa do Puyol ela foi absurda. Claro, os caras foram campeão e as duas defesas foram muito bem. Mas eu acho que a Copa do Cubarsí é um negócio assustador e eu acho que tem que dar peso pra final. Ele, pra mim, se não for, acho que talvez seja o melhor jogador da final da Copa e a Copa que ele faz como um todo é muito boa e a final eu fiquei assustado com o que o Cubarsí fez, assim, porque a Espanha parece que sofre pouco, mas é muito por conta dele, porque ele defende muito bem em profundidade, ele antecipa muitas bolas, ele constrói muito bem, ele participa, ele deixa o Dani Olmo uma vez no segundo tempo também quase que na cara do gol, assim, para gerar jogo toda hora, passando pelo pé dele. Eu vou votar no Cubarsí, imagino eu que contra o voto de muita gente, mas porque eu acho que é assustador, assim, um moleque de 18 anos, o que fez nessa Copa do Mundo E vale dizer que a Espanha jogava Piqué e Puyol, né? Era Piqué pela direita e Puyol pela esquerda, né? Então, talvez a gente conseguisse até montar a zaga que a gente quisesse aqui. Se você quiser que a zaga seja Puyol e Cubarsí, pode ser. Se você quiser que a zaga seja Cubarsí e Piqué, pode ser. Até porque são jogadores que podem fazer várias funções. Era Piqué pela direita e Puyol pela esquerda. Eu nessa aqui... Eu vou de Cubarsí, porque eu acho que a capacidade que ele tem de encontrar passe que quebra a linha... É absurdo. É uma coisa que o Puyol não tinha. E pro jeito que joga a seleção espanhola, eu acho que isso em muitos momentos é muito importante. Por exemplo, a final, eles estão
o time inteiro tá com um bloco muito alto, né? Vira quase meia, né? E aí, naturalmente, se o time inteiro tá com um bloco muito alto, é porque o time adversário tá com um bloco muito baixo, né? Então você tem que tentar encontrar alternativas. E aí, muitas vezes, esse cara tem que ser o Cubarsí. E ele encontra isso. E também acho que só é possível jogar no estilo que joga a Espanha por ter um cara como ele, tanto pra fase de construção, quanto pra defender. Então, eu vou de Cubarsí aqui. Acho o Puyol também, assim, é um dos grandes. Mas pra desempatar, eu vou de Cubarsí. Vamos pro próximo. Piqué e Laporte. A minha dupla seria Cubarsí e Puyol, se pudesse escolher 2 dos 4, né? Como tem os duelos, eu confesso que foi muito surpreendente pra mim a Copa do Laporte. Eu acho que ele jogou num nível... Você esteve na tua seleção? Muito alto. Não. Botou o Upamecano? Botei o... Romero. Roubei, né? No lado. Mas botei o Romero porque achei a Copa dele muito boa. Vai. Mas eu acho que esse lado esquerdo de zagueiro da Copa tá bem servido pelos 3 ou pelos 4, se quiser botar o Lisandro Podia também. ser, eu ia dizer, podia ser o Lisandro. E assim, achei a Copa do Laporte muito correta, mano. Muito honesta. O comecinho do jogo dele na final talvez tenha sido um pouquinho de nervoso ali, mas acho que nada que tenha afetado muito no jogo. Mas, num geral, achei uma Copa muito linear, de muitos atalhos, assim, sem precisar correr tanto atrás, mas também tendo a velocidade ainda. Deve sair lá da Arábia, né? Parece que tem alguma coisinha de Barcelona aí no meio do Ele tava no Bilbao, né? Do Bilbao. Ele tava no Bilbao. Deve Mas eu sair tinha ido do pra Arábia Bilbao, antes. já tinha ido pra Arábia. Então, dinheiro. passou, por ter passado tempo na Arábia, por ter vindo pro Bilbao e em algum momento da temporada teve lesão também, eu cheguei a fazer jogo do Bilbao na Champions e tava no banco por lesão e tal, achei a Copa dele num nível muito bom. Mas aí acho que a Copa do Piqué também foi num nível muito bom, acho que a Copa, num geral, dos 2 sistemas defensivos de novo, foram muito boas. Acho que o problema foi mais de construção lá em 2010, a zaga ainda respondeu muito bem. E eu vou votar no Piqué porque acho mais zagueiro. Acho que os 2 fizeram uma Copa muito boa. Enfim, acho que o Piqué também foi bem importante para aquela seleção. E aí, Wallace? O Laporte fez uma baita Copa, excelente Copa, mas é muito poupa-tempo do Piqué por... Qualidade do Piqué? Não qualidade, pela Copa do Piqué. O Piqué é o melhor zagueiro da Copa. O Piqué é o 6º zagueiro, é o 6º jogador de todas as posições que mais acerta passe na Copa do Mundo de 2010. É o 2º jogador que mais acerta lançamentos longos, passando inclusive o Schweinsteiger nessa estatística, nessa Copa. É uma Copa estupenda. Já que você estava falando do Cubarsí, que o jogo da Espanha de 2026 é explicado também pelo Cubarsí, o de 2010 é muito explicado pelo Piqué, assim, ele viveria para mim o auge dele logo na sequência, na temporada 2010, na temporada 10-11, né, que é o time do Guardiola, e ali já funcionava bastante, já entregava muito. O Piqué é o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 2010, o Laporte é um grande zagueiro dessa Copa de 2026. Então, o Piqué leva essa brincadeira. Vamos fechar a nossa... Tadinho. Vocês viram a história da moeda? O Capdevila fala que na Copa de 2010 ele enterrou uma moeda. E aí ele pediu pro Cucurella pra fazer isso. Tu viu a imagem? E ele fez, né? Ele fez, tem a imagem Maneiro, dele fazendo Deu isso. certo. Assim, vai fazer mal? Mal não vai, né? Não vai. Você faria? Eu faria. Faria, lógico. Enterraria uma de cada lado, inclusive, já pra melhorar. E aí, Wallace? O Capdevila, na época, já era muito falado assim, é o elo fraco, né, desse time, porque tem grandes jogadores praticamente no campo inteiro. E o Capdevila era um jogador, um cumpridor de posição ali, né? Camisa 11, inclusive, desse time. Da hora, né? Muito da hora. Lateral esquerdo, camisa 11. Mas estamos falando do Cucurella, que entra pra mim possivelmente no top 5 jogadores da Copa do Mundo, tá? Seleção da Copa. Seleção da Copa, assim, automático, né? Com muito. Mas talvez dentro dessa seleção seja o top 5 pra mim. Engraçado, eu acho que foi... Bom, não sei porque a minha memória não funciona, na verdade, essa. Mas eu achei muito fácil resolver essa seleção da Copa, né? Porque a Espanha foi muito melhor, né? Pode ser. Mas a França tava muito bem, né? Na Copa. E aí bota ali um Olise, bota ali um Mbappé. Tem que mas e eu bota acho... uma coisa de Upamecano, acho algumas pessoas. Mas quando a Espanha ganha tão bem da França, é mais fácil você tirar os caras da França. Se a França cai do outro lado da chave... Você tira sem dó. Se a Argentina tira a França, na outra semifinal, você fica com mais dó de tirar o Olise da seleção do que... Mas eu acho que se a França passa pela Espanha, ainda teria
Ainda teriam vários jogadores da seleção espanhola. Várias não sei, mas teria muito mais da França. Os laterais teria seriam muito. da Espanha. Os laterais seriam da Espanha, Os laterais mas acho que seriam da Espanha, acho que Podia ter o Acho que o Cubarsí. Pamecano... poderia ter o Cubarsí. Koné no time, se a França tivesse passado, né? É, Apesar de que na semifinal o Deschamps Dembélé podia, tirou. Viajou. dependendo de como for. Vai de Cucurella? Aí pra mim é o voto mais fácil. O Wallace falou sobre top 5 dessa seleção, acho que o Cucurella é top 3 Dessa nessa Copa dessa seleção aí. Pegando só os caras da Espanha? Não, eu acho que é o top só 5 da Espanha. Copa. E pra mim da top 3 da seleção, top 3 concordo. dessa seleção. Copa absurda, assim, num nível de senso de posicionamento, de defesa, de proteger profundidade, de construir com bola. Sem o Nico, ele passou a ser um cara muito importante pelo lado esquerdo, também atacando. Então, eu acho muito tranquilo esse voto no Cucurella. Rapidinho, top 5 da Copa. Messi, Mbappé... Não na Rodri- ordem, né? Tô só de na cabeça. ordem. Messi, Mbappé... Rodri, acho que Bellingham. Bellingham e Cucurella. E Cucurella? Melhor que o Haaland. Acho Melhor que o Harry Kane. O Harry Kane sim, o Haaland eu acho que tem uma boa discussão, cara. Pelo que ele representou, né, pra Noruega. Mas eu iria de Cucurella. Eu iria de Cubarsí. E Cucurella seria meu sexto. Perfeito. É uma boa também. Vai pro próximo. Cucurella venceu essa. Aí é uma discussão boa. Inclusive, tem gente que já discute se o Rodri não é se nesta Copa foi. Sim, Aqui óbvio. a nossa discussão é se nessa Copa foi. Né? Nosso argumento aqui é o que jogou na Copa. Mas tem gente querendo discutir já se o Rodri já é melhor do que o Busquets foi. Ou está na mesma prateleira. Acho bem difícil comparar na Copa, porque o Rodri é o melhor jogador da Espanha disparado e protagonista, sendo camisa 5, apesar de toda a importância do Busquets para aquela seleção. E na vida também acho muito difícil comparar pro lado do Busquets por tudo que fez e revolucionou a posição. Eu tenho tratado o Rodri como um Busquets 2.0, não no sentido de evolução Evoluído. da espécie, mas de uma outra versão mesmo. Acho que é um cara parecido em algumas questões, mas de uma outra maneira. O futebol de jogado hoje jogar. talvez seja diferente. O futebol, E aí o Busquets de hoje em dia seja o Rodri. é isso, eu acho que é muito por aí. São dois jogadoraços, caras que têm a capacidade de influenciar no jogo, jogando como um camisa 5 e mostram pro mundo que o controle também pode ser uma arma para você atacar e defender ou manter a bola com o seu time. Acho que são dois pilares da seleção. O Rodri acho que está passos à frente, o Busquets ainda cresceu mais depois daquela Copa, então talvez se fosse mais pra frente, quem sabe. E o Busquets, um dos caras que eu fiquei mais impressionado de ver jogando ao vivo, e ele já tinha 50 anos, né, que foi ano passado, assim, jogando muito. Então, acho que na vida é Busquets, assim, eu defendo o Busquets como o melhor camisa 5 da história, acho que mudou a posição, mas eu acho que pra Copa o meu voto é bem tranquilo no Rodri. E aí, Wallace, vai nessa linha? O Busquets é um dos jogadores mais impactantes que eu vi também, cara. Assim, 1,90m de volante. Hã? Ao vivo? Vive. 1,90m de volante, com a qualidade, assim, porque ele é lento, né? Ou pelo menos ele não é um volante rápido desde muito novo. Então ele tinha a arte do engano, né? Ele fingia que vinha pra cá e o campo abria. Esses vídeos dele de highlight... eles são 70 metros no campo, assim. É uma barbaridade o que ele jogou, assim. Mas é isso, né? O Rodri acaba sendo o melhor jogador da Espanha e isso, talvez o pessoal possa falar assim, é muito fácil falar agora. Por que vocês não falaram antes? Pega aí, acho que no vídeo da semifinal a gente aqui chega a uma conclusão, antes de França e Espanha, a gente fala que o melhor jogador da Espanha naquele momento já era o Rodri, ou o Rodri ou o Cucurella. Né? A gente falava um dos dois, ou o Rodri ou o Cucurella. Então, acho tranquilo. Olhando só pra Copa, só pro torneio, é Rodri. Rodri. Rodri Então, Alson. aí quem vencesse. Próximo. Xabi Alonso ou Fabian Ruiz? Wallace Borges. O Xabi Alonso, que além de ter feito uma baita Copa, sobreviveu a uma voadora do De Jong na final, né? Não sei se o Tainá não vai lembrar nem ferrando isso, mas Kai lembra? Google sabe. Kai lembra. Mas quem tá nos assistindo, com certeza lembra a falta que o nosso Howard Webb, árbitro desse jogo, inglês, conseguiu não dar cartão, se não me engano. É uma voadora, um pé inteiro no peito do Xabi Alonso, cara. É uma barbaridade, era lance pra expulsão, claro. Eu gostei muito da Copa do Fábio Ruiz. Pra mim, é peça fundamental pra gente entender a subida de patamar dessa Espanha no mata-mata, quando sai o Pedri e vem ele pro time titular. Mas eu acho a Copa do Xabi Alonso bem completa, assim. Quando a gente olha
pro que o Xabi Alonso entrega. Porque Xavi e Iniesta são jogadores mais curtinhos, né? Sim. Passe curto, associação, vem aqui, tac, 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 tac. E o Xabi Alonso era o cara que aumentava o campo. Ele era o cara... Tanto que eu falei aqui, né? O Xabi Alonso, ele é... Se não me engano, o Xabi Alonso é o jogador que mais acertou lançamentos longos na Copa do Mundo de 2010. Porque é isso, ele pegava a bola do passe curto, do Xavi, do Iniesta, do Busquets e acelerava pra fazer essa bola chegar no Davi Villa, pra fazer essa bola chegar no Pedro, no Fernando Torres. Então, pra mim, é peça muito importante desse time também. Vou de Xabi. Xabi Alonso? Eu assino embaixo tudo que o Elcio falou, concordo em tudo. Assim, acho que a Copa do Fabian Ruiz muda o time, melhora por característica, talvez um cara que não seja tão parecido quanto o Rodrigo, que é o Pedro, que quer mais a bola no pé e tal. Então melhora bastante. Fabian Ruiz faz uma grande Copa. Mas eu acho que a Copa do Xabi Alonso, ela é melhor, assim. E acho que tem toda essa importância que o Wallace falou. E a gente lembra muito da Espanha de tic-tac, não sei o que, tal, mas tem muito gol e jogada perigosa daquela Espanha de 2010 que é lance em transição. E muitas vezes é passe do Xabi Alonso acelerando. Passe mais longo, não necessariamente por cima, mas por baixo. Acho que o Fábio Ruiz até consegue fazer isso, né? Sim, consegue Acho que também é a característica dele. Mas aqui também acho que é Xabi Alonso, brincadeira. Vai pro próximo. Xavi ou Dani Olmo? Acho a Copa do Dani Olmo... Muito boa. Pô, Muito boa. Muito boa. importantíssima, assim. Muito boa. Eu diria que fundamental pro jeito que a Espanha Total. joga. E, pô, acho que tem todos os méritos, assim. O De La Fuente também por ter apostado no Dani Olmo fazendo essa função. Acho que contribuiu demais. Mas aí acho que o Xavi é quase que o maestro desse time, assim, né? Talvez o que a gente fale do Rod de influenciar no time seja um pouco do que o Xavi fazia naquela época de influenciar e toda hora a bola passar no pé dele e fazer a Espanha andar e ter o controle do jogo. Pô, não foi aquela Espanha tal, não foi. Mas o Xavi ainda era um cara que é fundamental para aquele time e não acho que seja ele o motivo de não ter sido aquela Espanha como um todo. Então, o meu voto é no Xavi, porque acho melhor, acho mais influente no time e participativo. Xavi. É Xavi? Poupa tempo. Com todo respeito à excelente Copa do Dani Olmo, assim, realmente muito importante, ajudou muito, deu assistência na semifinal contra a França, né, pro gol do Pedro Purro. Mas estamos falando do melhor jogador, ou um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Eu acho que é o melhor jogador da Espanha na Copa. É o jogador que mais acertou passe na Copa, o Xavi. É o jogador que mais acertou passe na Copa, 85 passes por jogo, cara. É uma barbaridade, o número é muito alto. É o jogador que mais criou chances na Copa do Mundo. Também, aliás, a gente fala muito do Davi Villa, que a gente vai falar já e foi importante. Davi Villa é o atacante que mais perdeu chances claras também na Copa do Mundo, né? Você vê como é que como que a percepção pode ser muita coisa, Sim. né? Os números podem te dizer qualquer coisa. Mas o Xavi foi o cara que mais criou chances na Copa do Mundo de 2010. Pra mim é uma copaça. Assa do Xavi. Muita gente coloca o Iniesta, né? Como o melhor jogador da Espanha, mas eu iria de Xavi. E nesse voto também contra Xavi, Dani Olmo, Xavito. Xavi vence. E se esse aí era poupa tempo, Wallace? Bota o próximo. Poupa tempo. Tadinho do Baiana, né? Baiana... Mas eu vou te falar, a Copa do Baiana é boa, Correta. cara. Muito Correta, ajuda muito. Correta. Ajuda muito a Espanha, assim. Legal que... Pô, você perde o Nico Williams, que é um titular meio que absoluto do time. Total. No primeiro jogo, o De La Fuente vai de Gavi como ponta esquerda, não funciona contra a Cabo Verde, né? Contra a seleção de Cabo Verde. E aí ele vai pro Baena e o time melhora com o Baena, assim, dá uma organizada. Mas o Iniesta faz uma copaça também, como um todo, Copa excelente, e ainda é o autor do gol do título, né? Então não tem muito pra onde fugir aí, não. Poupa tempo, né? Poupa tempo. Iniesta e legal. Vai o próximo aí. Pedro ou Lamine Yamal? Cara, a substituição do Pedro muda um pouco a Espanha na Copa, né? Saiu o Fernando Torres, entra o Pedro, acho que equilibra mais, o Davi Villa passa a ser mais um camisa 9, assim, mais importante. Eu discordo muito, assim, de uma Copa ruim do Yamal. Sim. Eu acho que ela é uma Copa boa, ponto. Sim. Assim, ok pra boa. Não é excelente, não é brilhante. Eu acho que mas qualquer uma coisa boa a mais Copa. é exagero, mas eu acho que qualquer coisa abaixo também é exagero. Aham. Acho que tá por ali. As nossas expectativas são muito altas, com um moleque que é muito brilhante
e que é, porra, um craque do futebol mundial e que ainda tem 19 anos, que chegou machucado pra Copa, então acho que também tem esse quê. Eu fiquei com a sensação de que ele arrancou pouquíssimas vezes, assim, que faz muito parte do seu jogo, mudança de direção, ir pra cima. Acho que não fez uma boa final, mas acho que num todo influencia muito no time, na maneira da Espanha jogar, de atrair marcação e de fazer... Ele mais do que muda a maneira do seu time jogar, né, por muitas vezes, e acho que é o acréscimo da escola espanhola que surgiu, desde 2010, ou 2008, que foi a campanha da Euro, para até agora, é você ter pontas que são mais agudos, mais dribladores, então acho que influencia muito esse acréscimo. E aí acho que pela importância do cara no time e por fazer, além de tudo, o adversário mudar a maneira de jogar por conta dele, acho que tem uma amostra pequena disso na final, na escalação do Scaloni, e pelo jogador que eu voto no Yamal. Lamine Yamal leva essa. E aí, o Wallace? Essa função, não necessariamente o ponta-direita, mas esse jogador que sobra, né? Que sempre foi Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Davi Villa. Esses 5 sempre jogaram. Esse sexto cara, do meio pra frente, mudou muito. Começa a Copa com Davi Silva, vai virar Jesus Navas, aí vira Fernando Torres. O Davi Villa vem fazer a ponta esquerda e o Fernando Torres fica como centroavante. E na semifinal, vira o Pedro. Sim. Já no jogo contra a Alemanha, e o Pedro faz um baita jogo contra a Alemanha e na final também. Aí eu acho que é um voto tranquilo no Yamal. O Pedro faz uma boa Copa, é importantíssimo na semifinal, é importantíssimo na final na parte tática, mas o Yamal, tudo que a gente vai criticar da Copa do Yamal é sobre o que a gente esperava dele. Ele poderia ter entregado mais. Mas, o Pedro foi um cara que virou titular na semifinal, aí eu acho até injusto votar no Pedro aqui nesse ponto, então vamos de Yamal. Yamal. Vai pro próximo? Acho que pro Yamal foi ruim não ter o Nico, né? Também. Foi. Eles não jogam próximos, mas influencia a presença dele ali. Assim como em Barcelona influencia ter o Rafinha. O pessoal não vai gostar muito, mas é verdade. Davi Villa ou Oyarzabal? Poupa tempo. O Oyarzabal faz uma boa Copa. É importantíssimo bater naquele pênalti contra a França. E no jogo, né? Como um todo, o jogo do Oyarzabal é muito bom. A Copa dele é legal. Mas estamos falando de um cara que tirou a Espanha do buraco trocentas vezes durante a Copa do Mundo. Contra Paraguai, contra Portugal, na fase de grupos também. O Davi Villa faz uma copaça, assim. Copaça pra muita gente, até o melhor jogador da campanha. Pra mim é. Então, pro Caio é o melhor jogador da campanha. Então, Davi Villa? Um dos maiores fumantes da história do futebol, sabia? Sério? Louco, fumava durante o jogo. Tipo, saía, dava um... Mentira, jura? Gente, que loucura. Assim, eu acho que é poupa tempo também. Mudou, né? O Oyarzabal tem todo o seu papel, mas acho que nem é o papel do Oyarzabal talvez ser o cara protagonista. Ele nem é pra isso que ele é escalado. É muito mais para um funcionamento de time, maneira de jogar, faz seus gols importantes e fez seus gols importantes ao longo da campanha. Oscilou em determinado momento, mas acho que acaba a Copa fazendo uma boa Copa. Acho que é uma boa Copa, tá de bom tamanho, acho que a Copa do Oyarzabal, assim, vai ser lembrado como uma boa Copa. E pra mim, o Davi Villa vai ser lembrado como um protagonista de uma seleção cheia de craques e que ele foi o cara pra mim. Eu sei que o Iniesta fica muito marcado, o Xavi é o símbolo de uma geração, mas o que o Davi Villa fez naquela Copa e de chamar a responsabilidade, de decidir nos momentos críticos, porque a fase de grupo, a Espanha perde o primeiro jogo, tem que ganhar o segundo, ele vai lá e faz 2 gols, tem que jogar contra o Chile para se classificar, ele faz mais um, aí ele faz o gol contra o Paraguai, depois do Casillas pegar um pênalti, depois do Xabi Alonso perder um pênalti, depois contra Portugal de novo, então assim, é muito gol importante, mano, é muito gol importante de 1-0. A Espanha do tic-tac foi uma Espanha que o cara do ataque era o Davi Villa, de chamar a responsabilidade, de ir pra dentro, de driblar e achar finalização. Tem alguns gols de rebote até, né? Essa estatística dos gols perdidos, provavelmente vai entrar gol que ele fez depois, porque ele perdia e aí no rebote fazia, enfim. Acho que a Copa do Davi Villa é espetacular, assim, pra mim é o melhor jogador da Copa e vou votar nele. Que é uma Espanha que tinha todo mundo menos o Messi, né? Tinha os caras, tinha o Barcelona, mas não tinha o Messi, né? Hoje ainda, acho que eu fui impactada por um tweet, que era, imagina se o Messi tivesse lá em 2006 se naturalizado espanhol.
Aí eles não eram bi agora. Não, eu acho que Aí- caminhava pra ser... Eles seriam tranquilamente tetra. Tranquilamente, Que doideira. porque... Mesmo o trabalho de 2006 já é um embrião. Porque muita gente fala... Ah, bom, a gente vai falar dos treinadores, né? Aham. Então eu falo na hora, falo dos treinadores. Tá. Del Bosque ou De La Fuente, ô Capita? Vou De La Fuente porque acho que, pra mim é um voto óbvio de Copa, porque acho que a seleção de 2026 jogou consideravelmente mais do que a seleção de 2010. De funcionamento, de fazer exatamente o que queria. A seleção de 2010 ela tinha o controle, mas por muitas vezes era muito passivo e chegava a sofrer em alguns momentos defensivamente. Tem o Cacilha como um dos protagonistas da Copa, isso também mostra que talvez não tivesse tanto controle assim como essa teve. Acho que essa Espanha de agora é a melhor versão da escola espanhola desde que começou, assim, né? É o que os caras querem fazer. A gente pode achar chato ou não, falei várias vezes que pra quem não torce pra Espanha é chato, porque você fica assistindo, os caras não tomam contra-ataque, não acontece nada no jogo, a Espanha com paciência o tempo todo, é um controle insano de 80% de posse de bola, então eu acho que essa versão de 2026 é melhor do que a versão de 2010, apesar da gente sempre lembrar com muito carinho de todos os caras que estavam naquela seleção, porque é muito impressionante a quantidade de cara bom junto, mas não foi o tic-tac que a nossa memória tem, né? Nossa memória afetiva tem. Você, Wallace? Então, quando a gente fala do trabalho dessa seleção espanhola, que a gente fala desse jeito Espanha de se jogar, que o De La Fuente jogou a 40ª potência, ele começa muito lá atrás, né? Começa na Copa de 2006 com Luiz Aragonês, que foi inclusive o treinador da Euro de 2008, né? Porque muita gente fala, a Espanha bebeu do que era o Guardiola, do que foi o guardiolismo pro Barcelona e montou o seu jeito de jogar. Isso não é verdade. Já em 2006, o Aragonês montava esse jeito de jogar. E o Guardiola tava lá já, né? Ele tava lá na base do Barcelona, então é um jeito que ele também aprendeu bebeu lá, né? Ele bebeu mais. Não, tudo bem que o Aragonês pega um pouco do jeito La Masia de se jogar, mas não é... O Guardiola profissional, ele vem anos depois. Exato. Ele vem temporadas depois. Pra Copa do Mundo de 2006, o Aragonês já fazia o time jogar desse modelo, e aí não deu certo, perdeu pra França nas oitavas de final, numa das grandes atuações da vida do Zidane. E na Euro de 2008 também, e aí depois veio o Del Bosque, né? Pra ganhar esse título de 2010, pra ganhar a Euro de 2012, que na minha visão é o auge desse futebol da Espanha, a Euro de 12, já que o Caio tava falando, né? Do tic-tac, a Euro de 12. E depois vem as campanhas de 14, principalmente na Copa do Mundo. Mas eu assino 100% o que o Caio falou. Acho que se você pegar futebol jogado por todas as Espanhas desde 2006, desde que o jeito Espanha foi colocado na mesa, eu acho que o melhor é o da Euro de 12. E o segundo melhor é o da Copa de 2026. E aí, nesse caso, como a gente está comparando Espanha de 10 com Espanha de 2026, eu vou de De La Fuente. De La Fuente. Aí eu queria dizer pra vocês que a gente acha que o time funcionou melhor, jogou melhor em 2026, né? Sim. Pelo que estamos falando aqui. Ganhou 1, de 2, 10. 3, 4, 5. Quem ganha é o de 10. É que tem uns nomezinhos que é bora de tirar. 6-5, 6-6, se contar o técnico. Então, é muito equilibrada a coisa. Cacilhas, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Piqué e Cucureia. Rodri, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Lamine Yamal e Davi Villa. Quem que sobrou? Aí agora a gente... Peraí, Pô, até porque, acho que individualmente, o time de 10 era melhor, né? Pô, assim, consideravelmente melhor. Se desse um segundo jogador aí, eu não sei se eu quero não. Vou ficar com 11. O jogo inteiro. Vai ter que querer. Unai Simon, Sérgio Ramos, Puyol, Laporte, Capdevila, Busquets, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Baena, Pedro, Oyarzabal. Te dei várias opções Eu aqui. vou ter que ir contra a lei de Caio Capita aqui. Mas aqui nem tem como ir na lei de Caio Capita. não tem No mais. ataque. Nossa senhora, vambora. Tu já sabe qual é o teu? Acho que já. Segundo jogador? Tá. 3, 2, 1, já. Sérgio Busquets. Ramos. Tem que pariu. Eu quero um cara pra fazer gol de cabeça e pra sair na porrada. Pra ganhar a Copa do Mundo. Só por isso Aqui eu vou é de Busquets. futebol, tá aí na bola no aqui pé. eu Não, vou mas de você vai tirar o Busquets. Rodri? de jogo. Você vai tirar o vou de Rodri? Eles vão jogar junto, Eu- né? Vai jogar com o Rodri Busquets? É versão 1.0, versão 2.0. Vai jogar com o Rodri e com o É que Busquets? sabe o que vai acontecer? Eu- Fernando Diniz no comando, né? Saca um zagueiro
saca um zagueiro. Busca de zagueiro. Já jogou? Já jogou. Busca de olhando de frente. Sérgio Ramos, eu tiraria o Pedro Porro no segundo tempo. Ah. Aí botar o Sérgio Ramos ali pra fechar a defesa. Tchau pra vocês. Beijo. Até a próxima. Sérgio Ramos, depois que ele deu aquela entrada no... Salah, você não... Salah, nunca mais. Você ficou dor no coração disso.